E aqui nós vamos falar a parte do script também, que é outra parte também importante, né, que também foi baseada na evolução da internet, né? Só para vocês terem uma noção, antigamente você tinha os sites estáticos e quando nós tivemos a evolução para o site dinâmico, houve um boom na usabilidade da internet e uma facilidade de uso exorbitante, né? O Igor sabe até explicar melhor do que eu essa parte aí entre estático e dinâmico. Porque quando a internet começou, né, na Web.1 lá, você só lia os blogs, e é até curioso, né, você só lia o site só lia, não tinha, estático porque você não tinha interação nenhuma, né. Inclusive, se você olhar os sites antigos, pegar, botar, fizer uma pesquisa aí, sites antigos, você vai ver, cara, você vai lembrar das páginas, como era bizarra as páginas, né? Era cheio de informação, né, troço piscando, uma doideira. Hoje em dia, quando a gente olha um tipo de página parecido com aquilo, a gente já fica horrorizado. Mas beleza, isso é um adendo aí. Ou seja, o que eu estou querendo dizer aqui é que, que o design melhorou muito de lá para cá, né? Não é aquela coisa piscando, colorido, que vai chamar a atenção do usuário. Por vezes é a própria usabilidade do site, mas no caso do site estático não tinha muita usabilidade, porque você não tinha muita interação, e aí ele chamava a atenção do jeito que dava, né? Enfim, tempos passados. No site dinâmico, basicamente é o seguinte, você tem, basicamente, o que alavancou esse troço aí foi o próprio JavaScript, né? O JavaScript é uma linguagem que roda aí dentro dos próprios browsers, é uma linguagem de programação que roda no browser, e ele consegue fazer alguns processamentos direto ali no cliente, né? Então, direto no front-end, vamos dizer, porque você sempre separa ali o back-end do front-end, e quando você está falando do cliente ali, que é o navegador, que é o browser, você está falando ali do front-end, onde o cara tá acessando o site. Então, ele roda ali dentro do próprio navegador, e você consegue fazer algumas interações. E com essas interações facilita bastante, né, como o usuário navega no site. E tem várias outras vantagens, tá? Isso aí eu estou falando só uma delas, e aí possibilitou o crescimento aí de vários aplicativos, inclusive softwares e-commerce, muitos outros aplicativos. Inclusive também é bom, né, quando você faz o processamento no front-end, que você economiza processamento no back-end. Então, o cara que está lá alocando um serviço de back-end, ele vai ter menos custo se ele passar esse processamento para o front-end. Tá certo? Então, a gente vê exemplos aí do tipo, por exemplo, você vai atualizar seu Windows, né? Vou dar um exemplo aqui desse tipo de processamento aí. Você vai atualizar seu Windows, e o que ele faz? Em vez de você ir lá baixar a versão mais nova do Windows, ele simplesmente pega a sua própria máquina e distribui para as máquinas que estão mais próximas, ou seja, está fazendo o processamento no local onde está o cliente. Então, assim, é uma maneira bizarra de fazer isso, que às vezes o cliente não fica nem sabendo, né? Mas, enfim, eu dei um exemplo aí um pouco fora aí do contexto de sites, mas a ideia é essa, você consegue, o navegador ele tem lá o JavaScript, ele consegue interagir com você de modo dinâmico. Quando ele precisa de fazer algum processamento, ele vai no back-end, busca informação, traz até você, processa ali. Se for necessário, por vezes, ele processa logo no back-end, traz informação já, entre aspas, purificada para você. E a ideia é essa, esse que é o site dinâmico, é o site mais interativo. Top. E aí foi evolução, né? Se você não tivesse esse site dinâmico, hoje você não teria Facebook, YouTube. Aí, tá vendo aí? Foi até que eu comentei, né, que você levou da Web 1.0 para a Web 2.2. E aí vem a FANG aí, né? Essas grandes empresas aí, Facebook, Amazon, Google, E aí Netflix. você pensa, né, Igor? Eles criaram o script com mais uma base sólida, olhando para a evolução também da Web 1.0 para 2.0. Os caras tiveram paciência de ficar em cima do muro, né? Quando você fica em cima do muro, tem muitas vantagens. Você pode até não perceber. Cara, quando você cai para um lado do muro, você entra no porradeiro. Se você está em cima do muro, é porrada com menos dois lados, tá entendendo, ali? É igual time de futebol, é igual política. Você fica em cima do muro, você fica observando. É porrada do lado de cá, é porrada do lado de lá. Essa porrada que eu estou dizendo é o quê? É o pessoal brigando. Vamos evoluir isso aqui. A partir do momento que você resolve descer do muro, você tem que escolher um lado. Só que, quando você desce do muro, já que você teve aquela experiência, você observa os erros dos outros, né?
Você já vai descer no meio do porradeiro, já sabendo como se defender, tá entendendo? Entendi. E aí, e é isso que a Radix fez, né? Ficou muitos anos aí observando problemas de outros projetos. E é óbvio que quando você entra no mercado, você já entra com uma coisa muito mais sólida, né? Ô, Igor, uma analogia muito simples, cara. Vamos pegar assim, imagina dois prédios, né? Eu gosto sempre de falar, assim, eu gosto de pensar dessa forma. Imagina dois prédios. Você tem um prédio que você começou a construir ele lá atrás, pensando em construir 5 andares, depois você criou ele, botou ele para 10, depois você criou ele para 15, depois você botou ele para 20, e aí você tem um cara lá atrás que ele construiu um prédio já pensando, cara, vou construir daqui 5 ou daqui 10 anos, mas eu já vou construir ele para 30. Aí o cara, só que eu vou começar a fazer o projeto aqui agora. Qual prédio vai ser melhor no final? Qual prédio não vai cair? O que foi construído lá, que o cara já foi fazendo a projetão. Né? O cara que vai fazer uma base mais sólida, né, nessa analogia do prédio, ele vai demorar mais, né? Sim. E ele vai saber, literalmente, ali a proposta. Ele vai estudar, vai perceber os problemas. E o que é o script? É a linguagem de programação usada para criar as blueprints e componentes de contrato inteligente, com base no Rust. O script visa melhorar substancialmente a experiência do desenvolvedor para a Web 3 e para o DeFi. Ela fornece ativos, que são os tokens, recursos nativos de primeira classe na sua linguagem. É uma linguagem de contrato inteligente orientada a ativos, ou seja, a linguagem ela reconhece que um token dentro da Radix é um objeto. É meio que você pensar isso. É porque hoje, se você tira, pensa comigo assim, né, para fazer a analogia melhor aí. Se você tira um token da Ethereum, né, você não está quebrando a blockchain, simplesmente porque é um token de contrato. Se você quiser tirar um token, estou falando a modo simplificado aqui, né? Se quiser tirar um token dentro da Radix, você não vai conseguir, né? Você não vai. Assim, querer anular ele, você não vai conseguir, né? Tudo bem, você não consegue também porque tem o histórico, né? Imagina aí, que a Cerco, que é a emissão do SDC, ela foi lá na sua. Foi lá e criou $1 milhão em USDC na Radix. Aí imagina que 10 milhões desses tokens, $1 milhão, 5 milhões desses, $100 mil foi utilizado para operações na Deep Web, de forma ilícita. Ela não vai conseguir mexer nesse token. Ela não vai conseguir marcar, ela não vai conseguir fazer nada. Lá na Ethereum, ela pode marcar esse token e ela pode até tirar esse token de circulação. Então, por exemplo, se aquele cara fez uma operação indevida lá e ele tentou transacionar, ela pode marcar aquele token e não conseguir fazer isso. Lá na Radix não vai. Isso vai ser uma coisa, porque o token é daquele cara que está utilizando. Se ele fez coisa errada, é problema dele. Você tem que verificar quem é aquele cara, não fazer isso, entendeu? Boa analogia. Boa analogia, analogia real, né? Não é nem analogia, é o fato, né? Mas eu entendi, bem observado. Agora, uma coisa que eu achei, assim, bem importante, né? Porque, assim, o Jorge até botou o negócio da ADA aqui, que eu ia falar agora da ADA. Eu não sei se você lembra, quando a ADA estava para lançar os contratos inteligentes, todo mundo falava, para qualquer youtuber que você ia, não, quero ver se a... Fala, não, a Cardano já vai entrar funcionando, já vai ter um monte de DEP, já vai ter um monte de sei o quê. A Radix, eu falo, a Radix já vai ter, cara. A Radix já tem DeFi sem ter. A Babylon, cara, a Radix vai ter, não tem como não ter. E isso aqui, cara, é o que já mostra, ó, se você olhar lá, entrar lá no script lá, você já vai ver que lá já tem, dentro do repositório, já tem várias coisas, cara. Tem tipos de decks, tem oráculos, land, yield farms, DAO, tudo lá já prontinho, já é só o cara chegar lá e usar os componentes e criar o DEP dele, né? Ou seja, já tem tudo que já é necessário para você construir um DeFi. E, como eu falei, tudo antes de entrar em mainnet. Mainnet. Eu falo sempre mainnet, né? Não sei porquê, eu acho que eu sempre puxo mainnet, né? Quando eu falo mainstream, eu falo certo. Quando eu falo mainnet, eu falo errado. Aí ele até botou aqui, ó, nessa linha de raciocínio, então, a ADA está bem. Está em cima do muro faz muito tempo.
É, Eles não podem nem dizer que está em cima do muro, porque eles já entraram já com produtos deles, né? Já está rodando aí, né? Eles têm um tempo de desenvolvimento diferente, né? e, No caso do peer review deles lá, né? e se O que é você até olhar, uma coisa bem interessante, né? A questão do peer review. e se você olhar a ADA, cara, a ADA ela tem pelo menos token nativo, ela está construindo uma infraestrutura à base com base científica, a segunda camada dela, que é a Hydra, ela também ela é uma escalabilidade diferenciada do que se tem hoje, ela vai utilizar as pools lá, eu não vou entrar em Cardano, assim, a gente tem até uma live aqui, mas assim, eles, assim, se você pegar entre as blockchains, para mim é uma das mais promissoras que tem, olhando para o longo prazo, tá? Sempre olhando para o longo prazo. A ADA não entrega. Entregar o que o Ethereum está entregando aí? Sei não, hein? A Radix, Engie e o Scripto coloca como ativos os tokens, NFTs, pools de liquidez, assim como contas, permissões, tudo no coração da linguagem de programação, fazendo os ativos digitais como se fossem objetos físicos. A primeira linguagem de programação feita para a necessidade da Web 3.0. Quer falar alguma coisinha aqui, Igor? Não tem o que É, falar, né? eu acho que a gente já comentou bastante, né? Que, assim, como a gente é novo aí também estudando Radix, mas me parece que eles estão puxando um pouco mais aí para o lado da web também agora, né? Mas não sei se é uma impressão minha aqui. Porque se você olha o DeFi, na verdade o DeFi é o Web 3.0, ela meio que utiliza, ela anda junto, né? Porque tudo vem, é A meio composto. tecnologia representa, meio que representa a outra, né? Tem conexão, uma certa conexão, sim.